O vento no Vale dos Suspiros não era vento exatamente. Era o que os moradores chamavam de sussurro do abismo, um ruído que vinha não do ar, mas da terra, como se o solo sob suas casas estivesse respirando. Era um som baixo, quase imperceptível, que só se ouvia quando a luz do sol se escondia atrás das montanhas e o crepúsculo caía como uma cortina pesada. No fim do verão, quando o calor se acomodava no peito dos homens e as pessoas começavam a cochilar nas varandas com os olhos fixos no horizonte, era nesse momento que o sussurro se intensificava. Alguns diziam que era o vento, outros que eram fantasmas, mas ninguém sabia de verdade. O mais estranho era que o vento só existia no vale. Aos poucos, os curiosos descobriram que, ao caminhar para fora do território, o sussurro desaparecia, como se o próprio espaço do vale fosse um corpo vivo e o que se escondia dentro dele só respirasse ali. Ninguém sabia porque o povo do vale não saía, nem porque os filhos que iam embora nunca voltavam, nem porque a cada ano uma nova casa ficava vazia sem que ninguém soubesse quem morrera ou onde fora. As pessoas falavam pouco. Quando falavam eram em sussurros, como se temessem que ao falar alto demais algo ouvisse. Mas houve um dia em que o sussurro parou. O silêncio foi tão repentino que as pessoas pensaram que tinha parado de existir. Ninguém sentiu alívio, sentiram medo, porque o silêncio era um sinal e os sinais no vale não eram bons. Foi então que o homem apareceu. Um homem que não era de lá, não tinha nome, não tinha identidade, não tinha rosto. Apenas uma silhueta comprida, vestida com um casaco de couro que parecia feito de algo mais antigo que pele. Ele caminhou pela estrada de terra até o centro do povoado, onde havia uma fonte que nunca tinha água, só pedras brancas e úmidas. Parou diante dela, olhou para o chão. As pessoas observaram do alto das janelas, do portão dos quintais, do telhado de uma casa abandonada. Ninguém se aproximou, ninguém ousou, e ainda assim o homem se sentou, cruzou as pernas, esperou. No dia seguinte, o sussurro voltou, mais baixo, mais próximo, como se tivesse sido acordado de um sono muito longo. E pela primeira vez, os moradores ouviram algo além do vento, uma voz, não em português, não em nenhuma língua conhecida. Uma voz que não vinha da garganta, mas do solo, uma voz que parecia sair das próprias raízes das árvores. A voz falou em silêncio e todos ouviram. Naquela noite, o primeiro homem desapareceu. Não foi roubado, não foi morto, apenas sumiu. A cama estava feita, o prato ainda com comida, a lâmpada acesa, mas ele não estava. As pessoas disseram que o viam andando perto da mata, com os olhos fechados, sorrindo. Mas quando alguém corria atrás, ele sumia, e o sussurro voltava mais forte. Depois foi a vez da mulher que trabalhava na padaria. Ela acordou, como sempre, às 5 da manhã, foi buscar o pão, mas ao abrir a porta viu o homem sentado na soleira, sorrindo, os olhos sem pupila. O rosto não tinha expressão, mas parecia feliz. Ela recuou, fechou a porta, trancou. Na manhã seguinte, ninguém encontrou o corpo. Só encontraram os sapatos, um ao lado do outro, como se tivessem sido deixados para trás com intenção. E no chão da cozinha, um símbolo riscado com giz, uma espiral entrelaçada com linhas que não pertenciam a nenhum sistema matemático. Agora todos sabiam, o homem não era humano, ele era a porta, e aquilo que vinha atrás dele não era mais um sonho. O médico do povoado, o doutor, Luiz, começou a registrar os casos, mas não em cadernos, em pergaminhos, em papéis que ele mesmo fazia com fibra de árvore e tinta de carvão. Ele escrevia tudo com as mãos trêmulas, como se o próprio papel estivesse vivo. Em seus registros havia descrições que ninguém queria ler, homens que se espelhavam em paredes e não se moviam, mulheres que choravam lágrimas pretas, crianças que diziam que o céu estava se dobrando, e sempre, sempre um homem no casaco de couro, sempre parado, sempre esperando. Luiz começou a ter sonhos. Não eram sonhos comuns, eram lembranças de vidas que não haviam existido. Ele via cidades em que o ar era de vidro e os habitantes andavam com membros que se desenrolavam como cordas. Viu planetas que giravam ao contrário. Viu seres que não tinham forma, mas que se comunicavam com a dor. E em cada sonho o homem com o casaco estava presente, não falava.
Não movia os lábios, apenas olhava, e o olhar dele não era de humano, era de quem já tinha visto o fim do tempo. Um dia, Luís se sentou diante da janela da casa que construíra com as próprias mãos. Olhou para o vale, para a floresta, para a fonte, e então percebeu algo: as árvores não estavam no mesmo lugar. Elas haviam mudado, não de posição, mas de estrutura. O tronco de uma árvore que ele conhecia desde criança agora tinha riscos verticais, como se tivesse sido esculpida por uma mão que não era humana. E as folhas não eram verdes, eram prateadas e tremiam mesmo sem vento. Ele levantou, saiu, caminhou até a fonte, parou diante dela, e pela primeira vez o homem com o casaco de couro estava de pé. Não falou, não se moveu, mas Luís sentiu o ar mudar, como se o mundo tivesse sido ajustado, como se a gravidade tivesse se deslocado para um novo plano. Então o homem levantou uma mão, não a mão direita, a esquerda, e no meio da palma havia um olho, não um olho humano, um olho que se abria e fechava como uma câmara de vídeo antiga. Um olho que não tinha pálpebras, mas que piscava com um ritmo lento, quase meditativo. Luís tentou gritar, não conseguiu, sua voz foi engolida pelo silêncio. O vento voltou, mas agora era diferente, era o vento do espaço. O vento das galáxias que ainda não tinham sido descobertas. O vento que chegava de um lugar onde o tempo não era linear, onde o passado estava no futuro e o futuro estava no presente. Ele caiu de joelhos e então começou a entender. O homem com o casaco não era um invasor, não era um deus, não era um monstro. Ele era um mensageiro, um porteiro, um portão, e o que vinha por trás dele não era um ser, era uma ideia, uma verdade, uma realidade que não podia ser compreendida por um cérebro humano. Uma presença que não era material, mas que existia em todos os pontos do universo, em todos os momentos, em todos os mundos possíveis. Uma presença que não queria dominar, queria apenas ser vista. E o que os humanos do vale não perceberam foi que desde o começo eles não estavam no mundo, estavam dentro do sonho dela. Luís sentiu as mãos se moverem sozinhas, como se fossem controladas por algo além de si. Ele começou a riscar no chão com um pedaço de pedra, traçou linhas, esquinas, um círculo, e dentro dele um triângulo com uma linha cruzando o vértice. Era um símbolo que ele nunca tinha visto antes, mas que sabia de algum lugar muito profundo que era o nome do que estava vindo. A voz voltou, dessa vez não era do chão, era do cérebro, era dentro dele. Você nos viu? Ele não respondeu, não podia, mas sentiu que já tinha dito isso há muito tempo, em outro corpo. A fonte começou a se mover. As pedras brancas se deslocaram formando uma espiral, e da água que nunca havia existido surgiu uma névoa, não branca, não cinza, escura, mas não negra. Era uma escuridão que não absorvia luz. Era uma escuridão que criava luz, e luz que não era luz, mas forma, mas pensamento. E então, na névoa, algo começou a tomar forma. Não era um rosto, não era uma figura, era uma ausência que se enchia, uma ausência que se tornava, um corpo que não tinha corpo, mas que ocupava todos os espaços ao mesmo tempo, um ser que não era de tempo, mas que vivia em todos os tempos, um ser que não tinha nome, mas que era nome de tudo. Luís caiu de lado, sua mente se rompeu, não em pedaços, em camadas, como se fosse um livro aberto e cada página fosse uma memória de uma vida que não foi vivida. Ele viu o vale como ele era antes e antes de ser habitado, antes do tempo, antes da luz. Um lugar vazio e infinito, onde o solo era como pele e o céu era uma membrana que podia ser rasgada. E então ele viu o que havia por trás do mundo. Não era um lugar, era uma condição, uma verdade, uma presença que não queria ser vista, mas que por ter sido vista agora tinha que existir. A névoa se espalhou, as árvores se curvaram, as casas se desfizeram, os moradores não gritaram, não choraram, eles simplesmente pararam de existir, como se tivessem sido apagados da realidade, como se nunca tivessem estado ali. Só Luís permaneceu, sentado diante da fonte. O homem com o casaco estava atrás dele, ainda em silêncio. Ele sentia o que não podia ser sentido, sentia o que não podia ser pensado, sentia o que não podia ser nomeado. E então, pela primeira vez, ele se perguntou: e se eu fosse o portão?
E a resposta veio não com palavras, com um eco, com um sussurro que vinha de dentro dele mesmo. Você sempre foi. Ele levantou os olhos, viu o céu, viu o vale, viu a névoa, e pela primeira vez ele sorriu. Não de medo, não de tristeza, de reconhecimento. O mundo não era mais o que era o que era porque ele o via, e agora ele via. A névoa se aproximou, não se moveu, apenas existiu, e Luís entendeu. Não havia salvador, não havia destruição, não havia fim, só havia o que era. Ele fechou os olhos, e quando os abriu, já não era mais Luís. Era o silêncio, era a portas, era a escuridão que criava luz. E era o que vinha. O sussurro voltou, mas agora era diferente. Era o vento do outro lado do mundo. Era o sussurro das estrelas que não existiam. Era a respiração do universo. E no centro do vale, onde a fonte havia sido, agora só havia um círculo feito de pedras brancas. E no meio dele, uma palavra escrita com o sangue de quem não sabia que era sangue. A palavra não era em português, não era em qualquer língua. Era a palavra que existia antes da linguagem. E ela dizia: estamos aqui. O sol nasceu, mas não como antes. Era mais branco, mais frio e parecia mais longe. E no alto da colina, uma figura se ergueu. Não era humana, não era nada. Era apenas uma sombra com um casaco de couro. E na mão esquerda, um olho que piscava. E o vento soprou. E o mundo continuou. Porque o que está além da mente nunca morre. Só muda de forma. E agora você também o ouve. O sussurro do abismo. E talvez já esteja dentro do seu próprio ouvido.